Existem 5 passos que todo designer profissional segue para criar qualquer material e eu vou te contar agora. Todo mundo tem o seu próprio jeito para fazer qualquer coisa e no design não ia ser diferente. O seu jeito pode ser certo para você e errado para mim e vice-versa, mas tem 5 passos que é padrão e podem matar o seu design se você não segui-los. Eu sou J1711, seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, a única e maior resistência de criativos do mundo. Se quiser fazer parte de um grupo de designers sem mimimi, que se ajudam, crescem juntos e não fazem parte do sistema escroto padronizado de robôs do caralho, se inscreva e ative as notificações. E deixa o seu like lindo aí também. Eu sempre falo aqui no canal que não existe certo e errado. Existe o que funciona e o que não funciona. Isso é verdade e o título desse vídeo não é um clickbait, mas é um paradoxo. Existe um jeito certo para criar design gráfico. Seria mais uma metodologia ao invés de jeito, que no final das contas é a mesma merda. Você vai ter um design no final das contas, mas seguindo esse método, você consegue fazer do jeito certo, ou seja, do seu jeito. Entendeu por que isso é um paradoxo? Esses 5 passos é quase um mantra, um ritual para quase todos os designers, principalmente os profissionais. São etapas que fazem toda diferença. Esse é o primeiro passo para você começar a criar design gráfico do jeito certo. Você precisa absolutamente aprender a teoria. Você precisa estudar a teoria para poder aplicar no seu design. Eu já falei isso no vídeo anterior. É basicamente a mesma coisa. Você tem que estudar a teoria para você conseguir aplicar aquilo no seu design, para você ter argumentos para falar com o seu cliente e ao mesmo tempo para você saber as regras que estão por trás da criação do design, para você conseguir, além disso, quebrar essas regras. Então você precisa estudar a teoria, você precisa aprender a teoria, não simplesmente porque todo mundo sabe a teoria e você também tem que saber. Não, você tem que aprender a teoria para você ter uma base sólida onde você vai construir toda a sua carreira. Dessa forma, você consegue usar todo esse conhecimento para enviar o design. Porra, é essa? Dessa forma, você consegue usar todo o seu conhecimento para aplicar no seu design. Isso eu tô falando não no sentido só de cores, só de tipografia, mas conceitos, técnicas, formas de você induzir, influenciar o cliente, várias dessas coisas que muita gente, muitos designers acreditam que não é importante, mas é a essência do design. O design em si, você criar, qualquer um cria. Agora, saber por que você está fazendo, saber o que você vai criar, saber como mexer com o emocional, em último caso até no físico da pessoa. Então toda a teoria que você aprende, todo o conhecimento que você usa como base para criar qualquer material, é isso. Essa é exatamente sobre isso que eu tô falando em aprender, em estudar a teoria, para você saber exatamente o que você está fazendo. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer e que os profissionais fazem. Eles aprendem a teoria, mesmo durante o processo. Muitas vezes, estudar a teoria também está relacionado com estudar coisas que estão por trás do seu cliente, do produto do seu cliente. Você vai precisar ter algum conhecimento por trás dos produtos que o seu cliente vende, dos serviços que ele vende, para poder influenciar o cliente, para você saber onde é que está a dor do cliente dele e conseguir tocar nesse ponto fraco. Então, estudar a teoria é o primeiro passo mais importante que você precisa na hora de criar o seu design. É o primeiro passo de um método que você precisa aplicar na sua carreira para poder crescer e se desenvolver como profissional. Esse ponto está diretamente relacionado com os 2 últimos pontos que eu vou falar. Porém, você precisa aprender a base dessa teoria, que são informações que todo designer profissional sabe, tem que obrigatoriamente saber. Ele pode passar anos da carreira dele trabalhando sem saber a teoria, mas vai chegar um momento em que ele vai sentir a necessidade, a curiosidade de descobrir quais são as teorias por trás de tudo aquilo que ele está criando. E para você aprender isso de uma forma muito rápida, você precisa conhecer o meu curso Designer de Outra Dimensão, onde eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi em mais de 14 anos em mais de 140 aulas de
puro conteúdo. Conteúdo prático, conteúdo teórico e principalmente com vários tutoriais, vários materiais onde você vai estudar, onde você vai analisar e muito conteúdo profundo de teoria e técnicas. Clica no primeiro link aqui e conheça. Já o próximo passo, que está totalmente e diretamente ligado com todos os outros pontos, é você ouvir o cliente. Esse ponto também é de extrema importância. Por quê? É o seu cliente que vai comprar o seu material. O seu material tem que dar resultado para o seu cliente. Isso significa que você é um intermediador entre o cliente do seu cliente e o seu cliente. Você vai ter que fazer essa junção, essa união. O seu design está aqui no meio. Você vai ter que trazer o cliente do seu cliente por meio do design para comprar o produto do seu cliente. Para você conseguir fazer isso de uma forma profissional e eficaz, eficiente, você tem que ouvir o seu cliente. Primeiro, porque você tem que ter noção daquilo que ele precisa, das necessidades do cliente, das necessidades da empresa do seu cliente. Esse é um ponto fundamental para você criar o seu design do jeito certo. Depois, você precisa ouvir o seu cliente em relação aos materiais que vão ser criados. Que tipo de material ele quer, se vai ser impresso, se vai ser digital, se vai ser tudo, se vai ser uma campanha, se ele está em contato com agências de publicidade, com rádio, com TV, tudo isso você precisa ouvir, porque essas informações vão fazer com que o seu design tome certos caminhos para que seja mais fácil você desdobrar esses materiais, ou seja, criar materiais para várias mídias diferentes, ou focar unicamente em uma mídia, para você tomar uma única direção, entre outros detalhes que você precisa ouvir o seu cliente. Principalmente, a parte mais importante, você tem que prestar atenção nisso, a parte mais importante em você ouvir o seu cliente é ouvir a necessidade dele, a necessidade da empresa, o que ele precisa. Esse é o ponto mais importante. As informações em relação ao material são importantes depois, mas essa informação primordial é a que você tem que se atentar em primeiro lugar, que é a necessidade do cliente, é o porquê ele precisa desse material. É nesse ponto que eu estou falando em você ouvir o cliente. Esse é o segundo passo que vai fazer com que o seu design seja criado do jeito certo. Olha só como esses dois passos casam. Porque se você ouve o seu cliente sabendo a teoria, você consegue solucionar o problema do seu cliente muito mais rápido. Você consegue criar soluções usando a teoria que você sabe e simplesmente ouvindo o que ele tem para falar. Uma coisa está diretamente relacionada com a outra, assim como os próximos 3 passos que eu vou te falar. Você pode considerar esse segundo passo um briefing, mas eu estou falando de ouvir o cliente. Esse é o ponto mais importante. Passando por esses 2 passos, que são de extrema importância, nós vamos para o terceiro passo, que está também diretamente relacionado. Está na sequência isso aqui, tá? Então você deve usar nessa sequência, nessa ordem que eu estou passando para você. O terceiro ponto, que vai ser logo a seguir a ouvir o seu cliente, é pesquisar referência. Você tem que pesquisar referência, porque são as referências, principalmente, não só pesquisá-las para você usar e copiar no seu design. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pesquisar referências para você saber o que já tem no mercado, para você diferenciar, para você criar uma ruptura entre o seu cliente e o concorrente dele. Esse é um ponto importante para você pesquisar referência. Não somente para você copiar e fazer igual ou parecido ou nada disso. Pesquisar referências está mais relacionado com você diferenciar o cliente e você descobrir o que já tem no mercado, do que em pegar uma referência para poder fazer o seu design baseado naquilo. Esse é o ponto mais importante de pesquisar referência. Claro que você pode usar isso para usar como direção para guiar o seu design. Nada impede, isso não é uma regra, você não é obrigado a não fazer isso. É simplesmente uma forma diferente de olhar as referências. Use as referências dessa forma que você vai ter uma visão totalmente diferente daquilo que você está habituado. Esse é um ponto de extrema importância e um ponto que profissionais fazem. Você vai usar essas referências para criar algo diferente, para criar algo que está fora do comum. E você já vai entender por que eu estou falando isso nos próximos 2 passos. Mas busque referências para você mostrar para o seu cliente o que já tem no mercado, para você entender também o que o seu cliente está esperando
Porque mostrar as referências para ele vai te dar uma direção mais ou menos do que ele quer. Se ele quer um material escuro, se ele quer um material claro, se ele quer um material colorido, se ele quer um material sério, animado. As referências vão te ajudar a tomar essas direções. Então você precisa aprender a pesquisar referências, mas de um jeito diferente. Eu também já ensinei isso aqui no canal, mas é mais direcionado para a parte prática de você criar, propriamente dito. Nesse caso, nessa metodologia que eu estou explicando para você criar o seu design do jeito certo, é algo que vem antes da criação, da prática. Você pode pesquisar referências para usar isso como uma base para você criar, mas olhe dessa forma, por esse ângulo, que você vai conseguir ter uma visão um pouco diferente de como são as referências. Esses dois últimos pontos estão ligados, estão conectados e estão diretamente relacionados com a prática, com você criar o seu design no Photoshop, no Illustrator, ou seja lá onde você quer criar o seu material. O quarto passo é você fazer por conta própria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que olhar as referências, ouvir o cliente, aprender a teoria e colocar em prática sozinho. Fecha tudo, fecha as referências, fecha os tutoriais, fecha os vídeos do YouTube, fecha absolutamente tudo e começa a criar do absoluto zero. Fazer por conta própria quer dizer que você vai sentar ali na frente do computador e vai criar o material do zero. Você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você leu, todas as referências que você viu, tudo que você ouviu do seu cliente e vai colocar em prática sozinho, por conta própria, para você criar um design original, para você conseguir fazer o seu design do jeito certo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falei como não criar design. E lá eu também falo sobre esses pontos aqui, só que de uma forma diferente, mais focado no erro, mais focado em como você não deve criar o seu design. Aqui eu tô mais focado em como você fazer do jeito certo. Você ter uma metodologia para você aplicar aquilo que você está fazendo, você ter um passo a passo para conseguir criar o seu design do jeito certo, de uma forma original. Eu vou deixar um card na tela final, mas faça o seu design por conta própria, faça o seu design sozinho, faça o seu design sem depender de outros designers, sem depender de tutorial, sem depender de livros, sem ter que depender de referências. Faça o seu design sozinho e você vai entender o porquê esse ponto é tão importante. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Fazer por conta própria é simplesmente você fazer sozinho, é simplesmente você usar todo o seu conhecimento, toda a sua criatividade para fazer o material por conta própria. É isso que eu tô falando, esse é o ponto chave para você criar um design original e que vai resolver o problema do seu cliente. Muitas vezes o bloqueio criativo está relacionado com você não fazer por conta própria. Você começa a olhar tanta referência, começa a olhar tanto tutorial, começa a olhar tanto post no Instagram, tanta merda, que no final das contas você sobrecarrega o seu cérebro, você fica cansado e você não consegue aplicar aquilo que está na sua cabeça, porque tem muita coisa e você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É aí que entra o tal bloqueio criativo. Essa merda é inventada por um bando de gente que não sabe o real motivo de você não conseguir aplicar aquilo que está na sua cabeça. Inclusive eu já falei, eu fiz um vídeo inteiro falando sobre isso e que eu não acredito nessa porcaria. Simplesmente porque não existe. Existe uma coisa na sua cabeça e você não consegue colocar em prática. Simplesmente porque você sobrecarregou o seu cérebro e não consegue colocar em prática. É o que eu acabei de falar. Ficou redundante, mas é verdade. É assim que funciona. Então para com esse negócio de bloqueio criativo. Porra! Começa a fazer por conta própria, começa a fazer sozinho, sem depender de ninguém, nem de tutorial, nem de nenhuma dessas merdas, que você vai entender o que eu tô falando. Esse é um ponto que eu acredito que 99% de todos os profissionais, de todos os designers profissionais fazem, porque são profissionais, já sabem como funciona, já tem o seu próprio método, a sua própria metodologia de trabalho, já tem o seu próprio processo criativo. Então faz do seu jeito, faz por conta própria. Agora, esse é o ponto mais importante de todos esses passos que eu tenho falado aqui para você. O passo mais importante no processo criativo, pelo menos no meu processo criativo, é ignorar o comum. Você tem que fazer aquilo que ninguém fez. Você tem que fazer coisas que são totalmente diferentes de tudo aquilo que você já viu. A palavra comum, ela tem uma ligação, uma relação com a palavra comunidade. É meio que a raiz ali, eu não sei explicar o certo, até porque o foco aqui não é esse, mas tem uma relação. Comum quer dizer que mais pessoas também fazem.
Isso é comum. No design, esse é um ponto extremamente importante, que é você ignorar o comum. Você precisa ignorar aquilo que todo mundo está fazendo, porque quando está todo mundo fazendo, obviamente ninguém está se destacando, tá todo mundo na mesma linha. Quando chega alguém que faz alguma coisa diferente, ela não só sobe, ela se destaca de uma forma que todo mundo consegue distinguir, consegue diferenciar, porque tá todo mundo num nível tão linear, tão igual, que quando qualquer um se destaca, o mínimo que seja, ela já é reconhecida por aquilo que faz. Isso é ignorar o comum. Por isso esse passo é o mais importante, porque você ignorar o comum é simplesmente você sair da zona de conforto, você sair do seu quadrado, você ir para novos horizontes, para você fazer o que ninguém fez. Por isso que isso está no topo da minha lista. Por isso que esse é o ponto mais importante em tudo que eu vou fazer, que é fazer diferente, que é fazer o inesperado, que é você fazer aquilo que ninguém sequer imagina, é você fazer coisas que as pessoas nem sequer sabem que é possível. Esse é um dos pontos em que eu aplico em basicamente tudo na minha vida, não simplesmente só no design. Esse é um dos pontos que eu resumo como o design, que é você ignorar o comum. Claro que essa é uma opinião minha. Isso tem que ficar bem claro, porque eu não estou falando que todo mundo pensa assim, estou falando que eu penso assim. E esse ponto, quando você ignora o comum, você consegue se destacar, você consegue fazer. Por isso que está diretamente relacionado com fazer por conta própria. Quando você ignora o comum e faz por conta própria, você vai usar partes de referências que você gostou, de várias delas, não só de uma. Você vai conseguir juntar com aquilo que o seu cliente falou, toda a conversa que você teve com ele, e principalmente você vai usar todo o seu conhecimento para aplicar e fazer esses dois últimos pontos serem os destaques no seu processo criativo. Se você entender principalmente esse último ponto, que é ignorar o comum, todos os outros vão vir de bônus para você. Eu sei que talvez você tenha o seu próprio método, mas tenta incluir esses passos para você ver como isso vai facilitar o seu trabalho e te destacar como profissional. Amadores não seguem e não fazem quase nenhum desses passos, e por isso o trabalho deles fica tão pobre e sem graça. Não é porque não sabem criar, é porque não têm um método e não sabem criar ainda. Como de costume, eu espero que os vídeos aqui do canal estejam te ajudando. Essa é a minha missão aqui nessa terra, e quem segue o canal já sabe disso. Se você não sabe, tá sabendo agora, e se inscreve para continuar sabendo disso. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que não sabe como começar a criar o próprio design. Sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alto.